paraíso e a serpente apareceu para Eva, o diabo, em forma de serpente, não se manifestou de maneira ou de forma de diabo. As palavras que procedeu da boca da serpente foram quais as palavras? Docicadas, palavras bonitas. Eva, no momento em que você comer desse fruto, Eva, você vai se parecer com Deus, vai se abrir os seus olhos, Eva, você vai ser semelhante ao Altíssimo, Eva. Essas palavras entraram no coração de Eva, ao ponto de Eva ter feito o quê? Desobedecido a Deus. A igreja não é questão de apontar o dedo, de falar mal, mas como falávamos ontem, tem igreja indo inteira e lotada em direção ao inferno, e os membros não sabem. Tem igreja lotada, meu Deus, que estão indo em direção ao inferno. Se você olhar pela palavra da verdade, o pastor que prega mentira, que prega heresia, e os membros que estão sentando em cadeiras, ouvindo essas mentiras, tanto o pastor quanto os membros serão condenados. A própria palavra que fala sobre isso, você tem nome que vive, mas está morto, confirma para os que estavam para morrer. Um pastor mata um membro do altar através das palavras. Se nós olharmos pela Bíblia, não tem palavra de amor, não tem palavra de afeto, não tem palavra motivacional, não existe na Bíblia. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, que não existe uma passagem que mostra que Deus amou o pecador de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e o pecador tem que permanecer da mesma forma, da mesma maneira. A Bíblia mesmo fala que Deus chamou os pecadores para que se arrependam, não que permaneçam no pecado. O problema de hoje em dia, de muitas pessoas, é que elas acham que o pecado de estimação que elas cometem escondido não vão causar nenhum dano nela. Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar na palavra que o pecado oculto, o pecado escondido que você comete, vai custar muito a alma de vocês. No último dia, meu amigo, a Bíblia diz que nós estaremos diante do tribunal de Deus para sermos julgados pelas nossas obras, pelo que nós fizemos, meu Deus. Só Deus pode me julgar, mas é Ele que vai te julgar. É Ele que vai te julgar. Isso não te assusta, pessoal? Sabendo que é Deus que vai te julgar? Não te assusta você sabendo, como eu estava numa visita ontem que falava para o casal, não assusta vocês sabendo que o homem ou a mulher que será condenado ao inferno não é o diabo que irá atormentar essas pessoas. A Bíblia mesmo diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que o diabo, Satanás, a besta, foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e ali será atormentado de dia e de noite. E também foram lançados todo o homem do pecado, todo o homem da iniquidade, o homem que comete pecado à escondida, o homem que comete pecado no seu oculto, o homem, como eu coloquei nas minhas redes sociais, que na frente dos outros tenta passar uma imagem que não é, mas a escondida difama o nome de Deus, no seu oculto prevarica contra o seu Deus, esses sofrerão ardentemente no dia do juízo. Eu não estou falando por mim mesmo, vou falar segundo a palavra da verdade. Pasme você, mas esse é o assunto mais proibido dentro das igrejas. Por que é proibido? Porque se o pastor do altar prega sobre o adultério dentro da igreja, e sabe que tem membro que está em adultério, mas o membro dá muito dízimo para a igreja, ele não vai pregar, porque ele não quer que o membro saia. Ele sabe que tem membro em fornicação, mas ele sabe que o membro dá muito dízimo para a igreja, ele não vai pregar, porque ele não quer perder membro. Eu sempre falei e vou falar mais uma vez, eu prefiro perder membro da minha igreja do que eu perder a minha salvação. Todos os homens do passado morreram à espada pelo evangelho, pela verdade. Jesus falou assim: em meu nome pregarão o arrependimento, em meu nome vocês vão de pregar o arrependimento, para que o homem se arrependa e não continue mais caminhando na perversidade do seu coração. Nós pregamos domingo passado sobre a doutrina do arrependimento. Hoje nós iremos pregar sobre a doutrina do pecado, ou conhecido como a martiologia. Nós falávamos na EB, na escola bíblica, sobre a doutrina ou a teologia sistemática. O que é a martiologia? Na expressão da palavra martiologia,
que ela vem do grego, duas palavras que vêm do grego: amártia, que quer dizer pecado, logos, que quer dizer estudo, ciência, palavra, ou seja, estudo do pecado, ciência do pecado. E nós sabemos sim, como a própria palavra mesmo fala, que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Pastor, está vendo? Todos pecam, todos erram, todos cometem iniquidade constantemente, então a ira de Deus não vai cair sobre essas pessoas. Você que se engana. De fato, todos erram, todos pecam, mas que erro e que pecado que é esse? É o pecado original da primeira queda de Adão. A Bíblia mesmo fala isso, está lá no livro de Romanos 5. Deixa eu mostrar para vocês em Romanos 5 primeiro, depois nós vamos para o livro de Números. Deixa marcado o livro de Números, pessoal. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, entrou por Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Se a gente for olhar pela própria palavra de Deus, a gente vê diversos tipos de pecado. Nós encontramos variedades de pecado, mas a Bíblia mesmo enfatiza que pecado por pecado tudo é pecado, tudo é pecado. Não existe pecado grande ou pecado pequeno. Tudo que você comete, que a palavra condena, isso é pecado. Todos pecaram, pastor, e destituídos da glória de Deus estão. De fato, todos caíram na primeira queda do homem, na primeira queda original, no pecado de Adão, que é a desobediência. O homem hoje, ele tem dentro de si a desobediência, ele carrega a desobediência com ele, meu Deus. Por isso que a Bíblia manda a gente aprender a fazer o bem, porque o mal nós nascemos a fazer. Nós nascemos fazendo o mal. Você pode ver, você faz um curso para ser melhor, para ser bom naquilo, sim ou não? Você não faz curso para praguejar alguém, você não faz curso para ter inveja de ninguém, você não faz curso para chamar palavrão, você não faz curso para maldizer alguém. Isso está dentro da gente. Tudo que nós fizemos é para ser melhor. Paulo mesmo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer já está diante de mim, está diante dos nossos olhos. De fato, o pecado todo dia bate a nossa porta, e de fato, todo dia, se possível, o cristão ele tropeça, ele cai, ele padece, ele necessita, todos os dias. O pecado é constante na vida do homem, porém, a Bíblia enfatiza sobre a doutrina da justificação. Cristo tirou a culpa do pecado que outrora estava na vida do homem, em forma de dívida, em forma de tratado de dívida, como diz em Colossenses capítulo 2, que ele rasgou o tratado de dívida, o tratado que era de morte do homem. Todos nasciam antigamente sendo condenados aí para o inferno, meu amigo. Não tinha um justo, e não há um justo sequer, como disse no livro de Romanos. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Pastor, eu busco a Deus. Você busca do seu jeito, da sua maneira, mas você não busca da maneira que é para buscar. Você busca sim a oração noturna, antes de dormir, está cansado, depois de um dia de pecado, aí é muito fácil a pessoa carregar nas costas dela uma religião. Todo dia eu oro, pastor, mas eu oro antes de dormir. E a comunhão com Deus? E o desejo de querer mais dele? E cadê o culto domiciliar? Cadê o culto da família? Cadê o momento que está você, o seu filho, a sua esposa na mesa, na cama, seja onde for? Cadê o momento que o casal pega uma Bíblia e ele sentado começa a se entronizar com a palavra da verdade? Porque querer mais de Deus é ter desejo por Ele. Isaías mesmo falou: conhecemos e prosseguimos em te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Como disse Moisés, Deus prometeu para Moisés de ele ser um homem de grande nação. Eu quero te conhecer. Revela-te a mim, ó Deus. E a Bíblia diz que Deus apareceu para Moisés e falou: face, e chamou Moisés de amigo. Por que chamou Moisés de amigo? Porque Moisés ansiou querer conhecer a Deus. Moisés queria conhecer a Deus.
E qual é o nosso desejo hoje? Querer conhecer mais do mundo? Hein, pessoal? Querer se aperfeiçoar nas coisas do mundo? Quando eu olho para a palavra da verdade, e a Bíblia mesmo fala: buscai o que é do alto e não o que é de baixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá te livrar do dia do juízo. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Não tem nada nessa terra, meu amigo, que poderá nos livrar do dia do juízo. Eclesiastes mesmo fala, a Bíblia mesmo fala, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que o que adianta o homem se fadigar debaixo dos céus? Ou Eclesiastes, ou o pregador: o que adianta o homem se fadigar de dia e de noite, debaixo dos céus? E como disse Salomão: tive escravos nascidos em casa, eu tive mulheres para todos os lados, eu tinha dinheiro, eu empreendi, eu tinha tudo. Mas quando ele olha no final da vida dele, ele diz o quê? Eu vi que tudo era vaidade. Salomão mesmo disse que mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento. Mais vale eu entrar num funebre, num velório, do que o dia da festa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2: mais vale um dia de luto, mais vale eu ver um corpo de um defunto na minha frente, porque ali se vê o final da vida do homem. Ali se vê o homem dentro de um caixão. Para onde ele foi, meu Deus? Para onde está indo essa alma? Porque a alma não morre, a carne se dissolve no pó, mas a alma é eterna. Se você não acredita, eu digo uma coisa para vocês: no último dia nós veremos se é a gente que está certo ou é a palavra que está certa. No último dia a gente verá se é o meu eu que eu digo eu não acredito nisso, ou se é a palavra da verdade que vai mostrar que ela é a verdade. O homem de hoje em dia peca com liberdade e não causa constrangimento. O homem de hoje em dia peca e não causa angústia, não causa um peso nas costas dele, meu Deus. O homem do pecado, conhecido como anticristo, porque muitas pessoas acham, como falávamos semana passada, que o anticristo será um líder religioso que irá se levantar, tirar as nações da pobreza, e esse anticristo irá unir todas as nações, unificará as religiões. A Bíblia diz que todos aqueles que negam a palavra de Deus se tornam anticristo. Se eu nego a Cristo, eu sou um anticristo e eu não sei. Se eu nego a Cristo, eu sou um anticristo e eu não estou sabendo. Negar a Cristo, o que é negar a Cristo? Não fazer a vontade dele. E o que é fazer a vontade de Cristo, pastor? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, e terá um reino ou um tesouro no reino dos céus. Agora pensa comigo, duas coisas difíceis na vida do homem: negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Duas coisas difíceis na vida daqueles que começam uma caminhada com Cristo: negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Porque eu não quero negar minhas vontades, a minha vontade é boa. O pecado não é ruim, porque se fosse ruim ninguém pecava, mas o pecado é condenável. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas o que faz a separação entre vós e o vosso Deus é a vossa iniquidade. O que faz a separação é o meu pecado. A Bíblia mesmo diz que ele encobre o seu rosto diante de nós, para que ele não ouça a nossa oração. Isaías 59. O que faz a separação de mim e do meu Deus é quem? O pecado. É a única coisa que separa eu de Deus, é o pecado. Pastor, eu sou sincero, eu peco mesmo e todo mundo sabe, e o problema não é agora, o problema é quando? No último dia. O problema não é agora. A Bíblia diz que a ira de Deus não vai se manifestar agora. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias, e se o pecador não se arrepender dos seus pecados, ele afiará a espada, ele aplumará o arco contra o pecador, ele fará isso, não é o diabo. Se você já tem medo do diabo, imagina contra Deus. Horrível coisa é, horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. É Deus que vai atormentar o pecador no inferno.
É Deus que vai manifestar a ira, a cólera, a gritaria dele sobre o pecador no dia do juízo. Como falávamos semana retrasada, e é uma das passagens que a gente mais fala dentro dessa igreja, Isaías 63, da onde, ó, vens, ó formoso, com essas vestes respingadas com sangue? Deus mesmo falou: pisei na minha ira, eu pisei na minha ira, no meu furor, todo homem do pecado, e ele tinha prazer de esmagar o homem do pecado, ao ponto do seu sangue respingar nas suas vestes. A Bíblia mesmo fala que Deus vai pisar o pecador como se pisa a uva na vide. Olha como é a urgência de você se livrar do seu pecado o mais rápido possível. Isaías 63, marca no seu caderno, marca dentro de você, leia em casa, vê o caráter de Deus contra o pecador, veja o caráter de Deus. Ah, pastor, mas Deus é amor. É? Ah, pastor, mas Deus ama todo mundo. É? Não é isso que diz em Salmo 5,5 não. Aborreces e odeias a todos aqueles que cometem pecado. O que diz em Romanos capítulo 9? Pois amei a Jacó e odiei a Esaú. Deus odeia o homem do pecado, Deus odeia o homem da iniquidade, Deus odeia com toda cólera, com todo furor, e no último dia a ira de Deus há de ser manifestada sobre o homem do pecado. Por isso que Jesus na cruz clamava assim, falava, ou aliás no monte, o suor escorrendo no seu rosto ao ponto de inverter o suor em sangue. Ah, Deus, se possível afasta de mim esse cálice, mas antes que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós já falávamos antes o que é esse cálice que Jesus não queria receber. Era o cálice da ira de Deus, que caiu sobre Cristo, para não cair sobre a nossa vida. Cristo morreu pelos eleitos, mas quem são os eleitos? Aqueles que andam segundo a reta justiça de Deus, e não vivem em prevaricação, não vivem em pecado, que não é como a leivosa Judá e a leivosa Israel. Nós iremos voltar sim. Estenda sua mão, ó Deus, sobre a nossa vida, que o teu povo está disposto a voltar. Deus fala: o meu povo está me adorando apenas com os lábios, mas o coração está distante de mim, o coração está distante dele. O homem de Deus, ele é medido como? Pelo que ele faz escondido. O desejo dele de buscar Deus, ele busca mais a Deus escondido quando está na frente das pessoas. Leonardo Ravenhill falou assim, que mais vale o quarto de oração do que um ano todo estudando a Bíblia, e eu me tornando sábio por ela. Sabe por quê? Porque eu me tornando sábio pela Bíblia, eu vou passar essa sabedoria para vocês, e eu vou me engrandecer por isso, porque todo mundo vai falar assim: olha, o pastor conhece a Bíblia, é ou não é? E quarto de oração, ninguém vê o que eu faço no meu culto, sim ou não? Somente Deus olha para mim, somente Deus está estendendo as suas mãos, os seus olhos e os seus ouvidos inclinados à oração do homem do oculto, do homem que está no seu quarto. Por isso que a Bíblia mesmo fala: e quando orar, diz ao Senhor teu Deus, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta, porque o teu Deus te recompensará em oculto, aonde ninguém vê, aonde não tem aplauso, aonde não tem pessoas elogiando. O homem de Deus, ele quer ser conhecido somente por Deus e não pelo mundo. O mundo não precisa te aplaudir. Por isso que Josué e Caleb falavam assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra prometida, Ele nos colocará na sua visitação, Ele vai nos colocar no dia da salvação, no seu repouso. Se o Senhor se agradar, Ele tem que o quê? Se agradar. A Bíblia mesmo diz que se o Senhor voltasse hoje, será que Ele encontraria fé sobre a terra, pessoal? Hein, gente? Olha para dentro de você, prova você mesmo se há fé dentro de você. Pastor, eu creio em Deus. Isso não é o suficiente não, porque Tiago diz que o diabo crê e também estremece. Você crê em Deus? Fazeis bem, mas o diabo também crê e estremece. Tem demônio que ele tem mais atitude do que muitos cristãos, porque muitos cristãos dizem crer em Deus, mas vivem uma vida como se Deus não existisse,
vivem uma vida de libertinagem, uma vida de pecado, estão engodados pelos seus pecados, e como diz a própria palavra de Deus, que o homem bebe do pecado como se bebe água num copo, meu Deus, com facilidade. A Bíblia mesmo disse: ainda não resistis até o sangue contra o seu pecado. Ou seja, o pecado causa sangue dentro da gente. Nós temos que lutar contra a nossa vontade, contra o que grita dentro da gente. Nós temos que lutar contra isso, contra o nosso eu, contra o nosso homem maligno no coração, que é ele que aflige a nossa alma, é ele que nos leva em direção ao Hades, ao Tártaro, é ele que nos leva à condenação futura, é o nosso coração, porque o coração sempre vai aplicar a vontade da carne. E a Bíblia diz que o diabo joga os dardos inflamados do maligno na mente, e todo pecado gerado na mente desce para o coração, e uma vez descendo para o coração, ele gera concupiscência e gera a morte. Todo pecado consumado gera a morte. Que morte que é essa? Morte espiritual. Não consigo mais buscar Deus, não tenho mais força, não consigo mais orar como eu orava antes, meu Deus. Eu não consigo mais jejuar, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais ter intimidade com o meu Cristo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Será que não foi você que se esqueceu dele, não? Ei, pessoal, a Bíblia diz em Isaías: acaso pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? De forma que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer do seu filho, Deus fala: eu todavia não me esquecerei de ti. Será que foi Deus mesmo que se esqueceu de você? Ou você que se esqueceu dele? Com seus pecados de estimação, como a gente falava. Olha o que diz em Números 32, 23. Por 22 para você entender o 23, pessoal. Números 32, 22. 32, 22 diz assim: e se a terra, todos acharam? E se a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado de muitas pessoas vão achar vocês. Temo eu que ele não te ache no dia do juízo. Temo eu que ele não te ache no dia do julgamento. Eu tenho temor que o teu pecado, o pecado oculto que você comete, achando que você se livrará dos olhos do Senhor, como diz a Bíblia, que os olhos de Deus estão sobre o justo e sobre o ímpio, para dar cada um segundo o fruto das suas ações. O pecado do homem encoberto, que ele não te ache no último dia, que não seja no dia do julgamento, que não seja no dia da condenação, que não seja no dia do furor, que não seja no dia da ira. Temo eu que não seja esse dia, mas ele vai te achar. Davi, quando comete o pecado com Betseba, o profeta Natan chega para Davi: Davi, porque você pecou em oculto, a sua vergonha será em público. Davi peca em oculto, achando que ninguém iria ver. Não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada. Tudo que nós cometemos uma hora vem à tona. Todo pecado que você comete escondido na internet, seja onde for que você estiver, na frente do seu celular, longe da sua esposa, longe do seu marido, longe do seu filho, a Bíblia mesmo fala que não há nada oculto que não seja revelado. Vai se revelar. Romanos capítulo 2, versículo 16 diz: o dia em que o homem ser julgado pelos segredos do coração. Vamos ser julgados pelas coisas que nós fizemos escondido. Pelo que nós fizemos escondido, nós vamos ser julgados diante de Deus. A Bíblia diz que se abrirá, eu já vou mostrar para vocês, vai se abrir os livros, e no meio desses livros vai se abrir o livro das obras. Tudo que você está fazendo escondido está sendo marcado, vai vir contra vocês no último dia. Pasme você, mas é o que a palavra de Deus fala. Pastor, mas tudo que eu fiz, será que não tem volta? Tem. Oséias capítulo 14: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Pelo pecado a pessoa cai,
pelo pecado ela cai, e a Bíblia diz: converte ao Senhor teu Deus, ó Israel. Tem que se converter a Ele. Se converter é uma conversão sincera, é o homem não ter mais desejo pelo que ele cometera lá fora, ter desejo pelo Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto. É eu não ter mais desejo pelas coisas lá fora, pelas coisas do mundo. Falávamos semana passada, domingo passado, um dos versículos que a gente também mais fala: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, joga longe de ti, porque mais vale entrar no reino dos céus sem olho, do que o corpo em perfeita condição ser lançado no inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta-o e joga fora, porque mais vale entrar no reino dos céus aleijado, do que o corpo em perfeita condição no inferno. Você sabe, meu amigo, o que está fazendo você cair, você sabe. Todo mundo sabe qual é o pecado oculto que você cometera. Ninguém é inocente, sim ou não? Ninguém é inocente. O adultério, o homem casado procura amante, a fornicação, relação sexual de namorados, que a Bíblia condena. A Bíblia diz: não sabeis vós que os fornicadores não herdarão o reino dos céus? Os mentirosos, aqueles que cometem mentira e têm prazer na mentira. Os glutonários, aqueles que têm desejo pela comida desordenada, quer viver comendo, meu Deus. Os beberrões, que caem na bebedice. A Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus. Os sodomitas, os glutonários, os efeminados, todos esses homens, todas essas mulheres que cometem esses pecados, a Bíblia diz que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Ali haverá choro e ranger de dentes. É muito sério o que a gente está falando aqui, é Bíblia. Ou seja, porém, se não fizeres assim, eis que pecastes contra o Senhor, e o seu pecado, meu amigo, há de te achar no último dia. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 11: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono de Deus. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aí diz assim: deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago. Não é de se preocupar, pessoal. No último dia há de se abrir os livros, e vai se abrir o livro da vida e da morte. A Bíblia diz que será julgado um por um. Cada um vai ser julgado diante do tribunal de Deus. Não vai ser um julgamento coletivo, não. Você lembra o que você fazia atrás, escondido? Lembra o que você fazia no seu culto, quando você achava que não tinha ninguém vendo, mas os meus olhos estavam a você? Afasta-te de mim, que eu não te conheço. Para o lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz que quem não tiver um nome escrito no livro da vida será lançado com o inferno, com o diabo, com a besta, com o anticristo, com todos aqueles que cometeram iniquidade, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Pastor, mas eu pequei e Deus há de me perdoar. De fato, se for um perdão, aliás, se for uma conversão sincera, aquela que constrange, aquela conversão que te angustia, Ele há de te perdoar, sim. Como eu sempre falo e virou dogma dentro dessa igreja, a único pecado e única blasfêmia que Deus Ele não perdoa, qual que é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo?
é quando o homem ele já peca com liberdade, com libertinagem, e o seu pecado não causa mais constrangimento. Eu sempre dou esse exemplo, vou dar mais uma vez. Quem aqui já capinou um terreno faz assim? Já capinaram o terreno? A primeira vez? E quando você capinou a primeira vez, o que deu na sua mão? Deu um calo, sim ou não? A primeira vez deu aquele calo grande que criou bolha, é ou não é? Depois de um tempo você capinou de novo, e de novo criou uma bolha, porém não tão grande quanto a primeira. E você sempre está capinando, diariamente, constantemente, e aquilo já não cria mais bolha, não dói mais, criou uma casca. De tanto que você capinou, criou uma casca na sua mão, não dói mais, você faz com facilidade, sem aquele sentimento da dor na sua mão. A blasfêmia contra o Espírito Santo se refere no pecado cometido e a pessoa não se constrange. A pessoa cometeu o pecado hoje, traiu a esposa, não tem problema, minha esposa não soube, ela não sabe, no outro dia comete de novo e vai cometendo, e não causa constrangimento, e a pessoa sai dali como se nada tivesse acontecido. Mal sabe você que esse é o pecado consciente, é o pecado que levará à morte, a segunda morte. É o pecado que vai levar para o lago que arde com fogo e enxofre, meu Deus. O homem na pornografia está diante do seu celular, viu uma vez, não deu nada, viu duas vezes, não deu nada, e o celular dele tem senha, não deixa a esposa ver, não deixa a esposa mexer. É um pecado que? Um pecado que já virou rotina, vai ser julgado por isso. A Bíblia diz que a lascívia condena para o inferno. O que é lascívia? Desejo sexual, desejo pelo pecado sexual, te leva ao inferno, meu Deus, te leva à condenação. Como falávamos, se o teu olho te faz pecar, lança fora. Se você sabe que é o teu celular que te leva ao pecado, se possível quebre essa desgraça, meu Deus. Se você não consegue usar o seu celular para santificar-se, então vive longe dele. Faça com que Cristo se agrade de você. Não deixe que o pecado crie uma casca na sua mão, não. Não deixe que o pecado crie uma casca nas suas costas, não, ao ponto de você não sentir mais o peso do seu pecado. Tem muita gente que acha que é brincadeira, mas vocês mal sabem que todos estarão diante do tribunal de Deus para serem julgados, um por um. Eu e vocês que estão nessa igreja, tanto aqueles que estão no mundo. A Bíblia diz que o julgamento começará pela casa de Israel. Olha o que diz em Hebreus 10, 26. Olha o cabeçalho: o castigo do pecado voluntário. O castigo do pecado voluntário. Que pecado voluntário que é esse? É o que eu acabei de falar, aquele que eu cometo com liberdade, aquele pecado que não me constrange. Diz assim: porque, Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente, ou seja, porque se vivemos com liberdade em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Se a pessoa peca com liberdade, que não constrange, que não aflige, a pessoa começa a pecar constantemente, depois de ter conhecido a plena palavra da verdade, a Bíblia diz que não haverá mais sacrifício. Não adianta fazer mais nada. Pastor, eu peco mesmo e não estou nem aí. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ler a Bíblia toda, não adianta pedir oração para obreiro, para membro, para pastor. Não adianta, porque a Bíblia mesmo fala que o que está reservado é um certo aspecto de fogo horrível que há de consumir os seus adversários. Não resta mais sacrifício para aqueles que pecam com liberdade, meu Deus. Não resta mais, a não ser o fogo que lhe espera. Está escrito Ei pessoal, está escrito na Bíblia, está escrito na palavra. Não sou eu que estou criando um texto para querer colocar medo em vocês, não. O que está escrito eu estou mostrando. Eu não precisava nem pregar o texto, é somente ler para você poder entender. Ou seja, pequei, pastor, não me constrangiu nada.
Esse pecado que não causa constrangimento há de te condenar ao Hades. Para a gente, eu tenho mais 2 versículos para passar ainda. Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem, que é quem? Que é Jesus. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam pecados, iniquidades, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir-os? Depois do dia do juízo, quando estivermos diante do tribunal de Deus, a Bíblia diz que Jesus, o Cristo ressuscitado, o nosso advogado hoje, mas vai ser juiz no último dia, vai ordenar para que os anjos ajunte todos os escândalos, todos os que cometeram pecado, todos os que cometeram iniquidade. Ajuntando esses homens, terão que ser lançados na fornalha acesa. Ali aonde haverá choro e ranger de dente, porém para os justos nascerá o sol da justiça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, meu Deus. Olha o que a palavra de Deus está falando. O homem do pecado, tem várias passagens que mostram que o próprio Cristo, o próprio Deus irá lançar no lago que arde com fogo e enxofre. O próprio Deus, aquele que talvez você ache que é apenas um Deus de amor, é tudo por causa do pecado. Ele é justo, o seu nome é justiça. Deus é justo, e se Ele tivesse que mandar eu e você para o inferno hoje, seria a coisa mais justa que Ele teria para fazer na nossa vida, porque nós somos errados, nós somos pecadores, desde o ventre da nossa mãe, nós pecamos constantemente, amém? Porém a Bíblia diz que a uns Ele justificou, e santificou, e há de glorificar no último dia. Quem é o homem que há de ser salvo? Como é que eu sei, e eu olho para a pessoa, e vejo nela um caráter de um homem de Deus que vai ser salvo? Não é dentro da igreja, porque a Bíblia diz que muitos são areia do mar, muitos judeus são comparados à areia do mar, mas será salvo somente os remanescentes. Nem todos que estão em Israel é israelita, nem todos que estão dentro de uma igreja vão ser salvos. Eu falei domingo passado, e pasme você do que eu vou falar agora, você que não veio domingo passado. Daqui a 90 anos, eu não vou botar nem 100 anos, eu vou botar 90 anos. Tem muita gente aqui que estará gritando no Hades. Tem muita gente aqui que estará gritando no inferno. Falei domingo passado que vai ter momentos que eu vou estar fazendo velório para pessoas que o corpo estará no caixão, mas a sua alma já estará sendo subjugada no inferno. Tem pessoas que estarão num caixão, e tem gente se lamentando e falando: ela era uma pessoa boa, meu Deus, não fazia mal para ninguém. Mas quando eu olho para o livro de Jeremias, que fala: o justo não será salvo pela sua justiça, mas o que será lembrado nele é a sua iniquidade, o seu pecado. Nós não vamos ser salvos pelo que a gente faz, porque eu ajudo um andarilho, porque eu tenho tratado as pessoas. Não é isso que vai trazer salvação para vocês. Romanos mesmo diz que ninguém será salvo pelas obras, para que homem nenhum se glorie por elas. Nós não vamos ser salvos pelo que nós fizemos. O homem salvo anda como uma pessoa salva, não é só na frente dos outros não. Como eu sempre falo, e mais uma vez eu vou bater na tecla: quer saber se você é um homem salvo ou uma mulher salva? É só você olhar para o seu oculto, só isso, e acabou. Você vai ver se você é uma pessoa salva ou não. Amém? Para a gente encerrar de vez, Salmos 9:17. 9:16, pessoal, para você poder entender. Perdão, 9:16. Olha o que ele fala aqui. Salmos 9:16. Faze-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Ou seja, eu vou explicar essa parte. Faze-se conhecido o Senhor pelo juízo que o Senhor executa, pelas condenações que o Senhor faz. É como a gente sempre fala, que quando Cristo ou o próprio Deus condena alguém para ir para o inferno, Ele não está sendo injusto.
Os judeus falavam assim: a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Simplesmente Ele se compadece de quem Ele quer se compadecer, e Ele terá misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Romanos capítulo 9 fala isso. Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Deus vai se compadecer de quem Ele quiser se compadecer. Então faze-se, Senhor. Davi falava assim: faze-se conhecido pelo seu juízo que você executa. E aí ele diz assim: enlaçado está o ímpio, ou o pecador nas obras de suas próprias. Os perversos ou os pecadores serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem, pois o necessitado não será para sempre esquecido. 17 de novo: o perverso será lançado no, e todas as nações que se esquecem de Deus. Eu encerro a palavra com essa passagem. Os pecadores serão lançados no inferno. Esqueça do pastor do amor. Esqueça do pastor que solta palavras, que você é o centro do coração de Jesus, que Jesus ama todo mundo coisa nenhuma, que Ele mesmo disse que Ele odeia o pecador. Ele ama aqueles que são justos e que nasceu o sol da justiça, e o pecador com todo furor Ele há de lançar no inferno. Sou eu que falo isso? A palavra está acabando de falar. Então não chega para uma pessoa que está no mundo do pecado dizendo assim para ela assim: Jesus te ama. Deus, quando chama Jonas, Ele falou assim: Jonas, vai à cidade de Nínive, porque eu amo todo mundo. Falou isso? Vai à cidade de Nínive, porque o pecado daquele povo se entranhou às minhas narinas. O pecado do povo se entranhou nas narinas. Deus aparece na tenda para Moisés, no livro de Números capítulo 14. Moisés, até quando esse povo vai pecar contra mim, Moisés? Eu vou matar todo mundo no deserto. Não há quem ache os seus cadáveres nos chãos, porque as bestas feras da terra e as aves dos céus hão de consumir os seus cadáveres. Tem certeza que você quer conhecer esse Deus do amor, pessoal? Tem certeza que você quer ficar no seu coração somente com o Deus do amor? Eu quero ficar com o Deus de justiça. Amém? Por isso que muitas pessoas não permanecem, porque não suportam a palavra da verdade. João Batista, cortaram a cabeça dele, por quê? Falávamos semana passada também, porque João Batista falou para a mulher do rei: vocês serão condenados porque vocês estão tendo relação sexual sem ser casados. Ela fez o quê? Eu quero a cabeça de João Batista. Não aguentou a verdade, não suportaram a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como disse Isaías: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Pastor, tem jeito para mim? Tem jeito para você? Tem. Enquanto há fôlego de vida, há esperança de mudança. No juízo, no dia do julgamento, não terá grito de arrependimento, não. No último dia não haverá clamor de arrependimento, não haverá. Muitos vão falar no último dia: dai-me mais uma chance. Foi pregado. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz. As igrejas têm ouvido? Então você ouviu. Bom seria que não tivesse conhecido a palavra da verdade. Agora vocês conhecem, então não tem mais inocente aqui dentro. Amém? Ou seja, tem chance? Tem. Como? A partir de hoje, a partir desse momento, você não vai praticar mais do que você praticava no mundo. Você vai ser um novo homem e uma nova mulher. Você vai ser uma nova criatura. Você vai seguir a Cristo com todo o desejo do coração, para querer conhecer mais dele, para que o pecado não tenha mais poder sobre a sua vida. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. É um pouco forte, mas é a realidade do que está escrito na verdadeira palavra. Amém? Vamos ficar de pé, pessoal. Aplauda Jesus bem forte que Ele merece.